Araus, um planeta onde o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. À primeira vista, parece apenas um imenso deserto. Uma extensão infinita de dunas douradas que se movem com o sopro dos ventos eternos. Mas aqueles que ousam observar, além da superfície, percebem algo mais. As areias respiram, como se tivessem vida própria, como se fossem guardiãs de segredos tão antigos quanto as próprias estrelas. Quando o sol de Araus se põe e o frio cobre as dunas, o deserto revela sua verdadeira face. Sob o véu da noite, as areias brilham. Pequenas cintilações surgem do solo, como faíscas de diamante enterradas no pó. Não são cristais comuns, nem pedras preciosas, são fragmentos estelares, pedaços de sóis que já arderam em eras esquecidas, partículas de galáxias mortas que se refugiaram ali, presas na areia viva. Para os habitantes nativos, esses fragmentos não são tesouros materiais, eles são memórias do universo. Cada brilho guarda um relato, um instante congelado no tempo. O nascimento de uma estrela, o colapso de um sol, o canto de uma galáxia perdida. Araus é, em essência, uma biblioteca cósmica feita de poeira e luz. À noite, os povos se reúnem em silêncio ao redor das dunas. Não há templos, não há altares. Apenas o deserto e os fragmentos cintilando. Quando os ventos sopram, eles despertam e desenham constelações no céu. Formas luminosas dançam como histórias vivas, revelando batalhas cósmicas, deuses esquecidos e lendas do infinito. As crianças observam com olhos maravilhados, os anciãos murmuram cânticos, e todos entendem que aqueles brilhos não são apenas luzes. Snövers, o passado do cosmos falando através da areia. Araus é, portanto, mais que um planeta, é uma cicatriz do universo, um refúgio das memórias que não puderam ser apagadas, um solo sagrado que respira o tempo, que guarda segredos, que nem as civilizações mais avançadas ousaram decifrar, e no coração desse deserto vivo, uma presença observa em silêncio. Uma entidade feita de luz e memória, moldada pelos próprios fragmentos que brilham sob a noite. Seu nome é Orian, o guardião do fractal dos céus. Ele é a alma do deserto. Ele é o eco das estrelas, entre as dunas infinitas de Araus. Onde o silêncio parece absoluto, existe uma presença que não se pode ignorar. Ele não é carne, nem osso, mas pura essência luminosa. Seu nome é Orian, o guardião do fractal dos céus. Não nasceu, não morreu, apenas sempre foi. Criado da fusão entre fragmentos estelares e a consciência do próprio planeta. Ele é memória viva e guardião de tudo o que o deserto preserva. Orian não fala como os mortais. Sua voz é a cintilação. Seus pensamentos são reflexos que atravessam o véu da noite. Cada estrela que pulsa no céu é um eco de sua mente. Cada fragmento que vibra na areia é um sussurro de sua vontade. Para os povos de Araus, ele não é um deus, mas algo ainda maior. É a ponte entre o passado e o futuro do universo. Durante milênios, Orian observou em silêncio. Ele viu impérios nascerem e ruírem, civilizações florescerem e desaparecerem. Ele guardou em seus fractais a lembrança de mundos já apagados, de espécies que ousaram alcançar o infinito e se perderam na própria arrogância. Ele aprendeu que tudo é efêmero, mas as memórias, não, elas são eternas, gravadas nas areias vivas de Araus. Quando alguém do povo se aproxima do coração do deserto, onde os fragmentos brilham com maior intensidade, Orian se manifesta, não com palavras, mas com constelações que surgem no céu reorganizando-se em símbolos e histórias. Ele guia, aconselha, ensina. Às vezes mostra visões do passado, outras, prenúncios do que está por vir. Para muitos, estar diante dele é como tocar a própria alma do cosmos. Mas por mais grandioso que fosse, Orian também carregava uma melancolia silenciosa. Ele sabia que os ventos da galáxia mudavam, e que o deserto sagrado de Araus não estaria escondido para sempre. Os fragmentos estelares eram mais do que memória, eram energia bruta, poder capaz de alimentar frotas inteiras, de mover exércitos, de sustentar impérios, e o brilho que para os povos nativos era sagrado. Para outros seria apenas um recurso a ser explorado. Orian aguardava. Sentia no horizonte do tempo a aproximação de algo sombrio. Ele sabia que em breve o deserto seria profanado, que mãos estranhas rasgariam a areia viva, e que seu dever como guardião deixaria de ser apenas proteger as memórias, mas resistir contra a destruição. O céu de Araus sempre fora puro, tingido pelo dourado das dunas e pelo azul profundo da noite cósmica. Mas naquele dia, El Sei rompeu. Primeiro veio o som distante, um estrondo metálico que não pertencia àquele mundo. Depois, os clarões, as sombras das naves humanas riscavam os céus como lâminas de ferro, projetando-se sobre o deserto sagrado. Os povos nativos pararam suas atividades, ergueram os olhos e sentiram a alma tremer. Não precisavam de explicações. Sabiam que o presságio de Orian havia se cumprido. A profecia silenciosa do guardião se tornava realidade. As primeiras sondas desceram como agulhas flamejantes, perfurando a areia viva sem qualquer respeito ou hesitação. A cada impacto, a superfície de Araus se contorcia, liberando faíscas luminosas que não eram apenas partículas. Eram memórias, histórias de milênios, vozes de civilizações gravadas nos fragmentos estelares. E, no entanto, para os humanos, tudo aquilo não passava de recurso bruto,
Do alto de suas torres metálicas, eles instalaram equipamentos de extração. As máquinas começaram a raspar o solo celestial, triturando os fragmentos que brilhavam. Luzes que haviam guardado os segredos de mundos extintos eram reduzidas a pó, embaladas em contêineres e catalogadas como simples dados energéticos. Orion observava em silêncio, sua essência cintilante estremecendo com cada fragmento destruído, cada memória apagada. Era como um corte em sua consciência. O deserto chorava, e o guardião sentia dor em cada grão de areia, mas ele não se revelou. Não ainda. Os humanos não sabiam. Não entendiam. Para eles, aquele era apenas mais um planeta conquistado, mais uma fonte de poder para sustentar sua fome insaciável de expansão. Não percebiam que estavam despertando algo que não podia ser dominado por armas ou máquinas. As estrelas, distantes mais vigilantes, começaram a piscar em descompasso. Um sinal discreto e invisível para os invasores, mas claro como um grito para quem conhecia o fractal dos céus. Era o primeiro movimento de Orion. Ele se preparava para transformar o próprio firmamento em mensagem. E a sua resposta não seria de silêncio, mas de resistência. A noite havia caído sobre Araus, mas não trouxe a paz costumeira. Em vez disso, o deserto parecia pulsar em inquietação. As dunas, que antes se moviam ao sabor do vento, agitavam-se em ondas mais intensas, como se respirassem com esforço. Era o mundo vivo reagindo, denunciando a dor das feridas abertas pelas máquinas humanas. Orion, o guardião cintilante, emergiu entre os ventos dourados. Sua forma feita de luz e fragmentos, como se fosse uma constelação caminhante sobre a areia. Seu corpo não era físico, mas os nativos podiam senti-lo, uma presença quente no coração, um chamado ancestral. Ele erguia os braços de energia, e em resposta, o deserto começou a cantar. O som era grave, profundo, como um coro que brotava do próprio chão. A areia vibrava em ressonância, carregando ecos antigos, vozes perdidas de povos que haviam se dissolvido na história. O clamor do deserto não era apenas um lamento, era um protesto, uma mensagem viva, destinada tanto aos filhos de Araus quanto aos invasores. Os humanos, entretanto, não entenderam. Nas naves, os sensores registraram apenas anomalias acústicas e interferência energética. Os pilotos riram, convencidos de que não passava de instabilidade atmosférica. Mas logo perceberam que havia algo além da ciência. Suas cabeças latejavam, os pensamentos se embaralhavam, e pesadelos começaram a surgir mesmo de olhos abertos. Era o deserto, infiltrando-se em suas mentes, mostrando visões que não eram ilusões, mas memórias. Viam cidades erguidas em cristal, festivais de fogo estelar, povos caminhando sobre dunas que brilhavam como mares de ouro líquido, e em seguida viam a destruição. Mundos sendo esmagados pela mesma arrogância que agora traziam a Araus. Nativos assistiam em silêncio. Alguns choravam, outros erguiam as mãos em reverência. Sabiam que Orion havia despertado, e que seu poder não vinha de armas, mas da própria essência cósmica. Naquela noite, o deserto chorou e gritou ao mesmo tempo. E seu clamor atravessou não apenas as areias, mas também o espaço, entre estrelas. A resistência havia começado. A madrugada em Araus não trouxe silêncio. Ao contrário, o céu parecia inquieto, como se cada estrela carregasse um segredo prestes a ser revelado. Orion, pairando sobre as dunas em sua forma cintilante, ergueu os braços de energia, e as constelações começaram a se mover. O que antes era um firmamento estático, transformou-se em um vasto mosaico vivo, reordenado por sua vontade. Fragmentos de estrelas, outrora dispersos pelo impacto da exploração humana, foram atraídos como ferro diante de um imã cósmico. Lentamente, eles se alinharam, traçando símbolos gigantescos que brilhavam em azul e dourado sobre o céu noturno. Não eram formas aleatórias, mas sim memórias vivas de Araus, figuras de povos antigos, cenas de prosperidade e, acima de tudo, a marca do sofrimento causado pela invasão. Os humanos, ao observarem esse fenômeno, ficaram atônitos. Tripulações inteiras correram para as janelas das naves, seus olhos arregalados. O que viam não era apenas luz, menos era consciência, uma mensagem que atravessava línguas e culturas, atingindo diretamente a mente de cada observador. Era como se o céu gritasse: "Vocês não são donos deste mundo." Dentro das naves, alguns tentaram rir, chamando aquilo de ilusões atmosféricas, mas as imagens não desapareciam. Pelo contrário, intensificavam-se, imprimindo memórias de destruição que a própria humanidade já havia provocado em outros planetas. Cada soldado vaia, em primeira pessoa, a brutalidade de sua espécie, e pela primeira vez, sentiram vergonha do solo. Os habitantes de Araus assistiam emocionados. Eles nunca haviam presenciado tamanho poder. Para eles, era a prova de que Orion não era apenas guardião, mas também mensageiro das estrelas. Seu mundo não estava sozinho. Tinha voz, tinha memória, tinha resistência. Naquela noite, o deserto não apenas clamou, ele mostrou ao invasor a verdade. O primeiro ato de resistência havia sido escrito não em armas, mas em luz. E a frota humana, antes confiante, agora tremia diante do céu que os acusava. O silêncio que se seguiu à mensagem estelar não durou muito. As naves humanas, envergonhadas diante da revelação cósmica, logo reagiram com aquilo que melhor conheciam: força bruta. Generais pressionaram botões,
Pilotos ajustaram alvos, e engenheiros ativaram máquinas de supressão luminosa. O céu de Araus foi tomado por feixes artificiais, canhões de fótons, e redes eletromagnéticas projetadas para dispersar os símbolos cósmicos criados por Orion. Se são apenas luzes, vamos apagá-las, murmurou um dos comandantes, tentando mascarar o medo que escorria de sua voz. Mas o que não compreendiam era simples. Não estavam atacando luz, estavam atacando memórias. Cada feixe disparado contra as constelações ecoava em dor sobre o planeta. O Chotremu, dunas colapsaram, e os fragmentos estelares reagiram, com vibrações violentas. Orion sentiu o impacto, como se fosse sua própria carne sendo dilacerada. Sua forma cintilante oscilou, quase se desfazendo, mas ainda assim manteve o controle. Ele sabia que não poderia enfrentar diretamente o poder tecnológico humano, então fez o que sempre soube fazer. Ouviu o deserto. Das profundezas da areia viva, fragmentos esquecidos começaram a emergir. Cristais de memória que pulsavam como corações em agonia. As máquinas humanas avançavam, mas algo inesperado começou a acontecer. Os soldados nas torres de comando sentiram visões invadirem suas mentes. Não eram ilusões comuns, eram lembranças que não lhes pertenciam. Viam-se queimando florestas que nunca haviam pisado, destruindo oceanos que jamais conheceram. Cada ataque revelava outro crime da humanidade em diferentes mundos. Projetado diretamente em suas consciências, o pânico se espalhou. Alguns tentaram resistir, outros arrancaram os fones de comunicação, mas não havia escapatória. Era como lutar contra o próprio reflexo do alto. Orion observava com pesar. Ele não queria guerra, mas a guerra havia chegado. O contra-ataque humano não era apenas uma agressão ao planeta, menos era uma tentativa de silenciar a verdade. E naquele momento, Orion compreendeu: para proteger a House, não bastava resistir. Seria preciso transformar a própria dor em arma. O deserto de Araus nunca foi apenas areia. Cada grão era memória, cada duna um arquivo vivo das estrelas que haviam morrido e renascido naquele mundo. Durante séculos, o povo do planeta aprendeu a respeitar a areia como se fosse sangue cósmico, mas os humanos só viram pó e recurso. Agora, diante da ameaça iminente, Orion fez aquilo que jamais havia usado. Chamou as areias para si. Seu corpo cintilante vibrou em pulsos cadenciados, emitindo uma frequência antiga que ressoava no coração do deserto. O chão começou a se mover como se respirasse. Dunas inteiras se ergueram em colunas, formando muralhas douradas que se estendiam até o horizonte. A areia deixou de ser passiva, tornou-se viva, consciente, um exército silencioso pronto para proteger o que restava. Do fractal dos céus, as naves humanas, inicialmente confiantes, logo perceberam que algo estava errado. Seus motores engasgavam, seus sensores falhavam, a areia se infiltrava nos circuitos. Não como simples poeira, mas como partículas inteligentes que dançavam em padrões de memória. Era como se o planeta inteiro tivesse despertado para repelir os invasores. Dentro das cabines, pilotos gritavam ao ver dunas se erguerem como ondas e engolirem tanques de extração. Cada vez que tentavam disparar, suas próprias telas mostravam visões distorcidas, menos crianças chorando em mundos devastados. Cidades engolidas por mares de fogo, florestas reduzidas a cinzas. Era impossível distinguir realidade de lembrança, e isso corroía sua moral. Orion, no centro do deserto em fúria, não precisava atacar diretamente. Ele apenas guiava o canto das areias, transformando o luto em resistência. Os grãos vibravam, como cordas de um instrumento cósmico, criando sons que não pertenciam a este mundo. Sons que quebravam vidros, despedaçavam ligas metálicas e, acima do tudo, penetravam a mente humana com uma pergunta inevitável: com que direito vocês destroem aquilo que não compreendem? O contra-ataque estava apenas começando. Pela primeira vez, os humanos perceberam que não enfrentavam apenas um guardião, mas um planeta inteiro que chorava e lutava através de sua voz no céu de Araus. A noite não era apenas escuridão. Era um palco vivo de fragmentos estelares, partículas de luz, que dançavam como brasas suspensas no vazio. Desde tempos imemoriais, aqueles fragmentos eram lidos como mapas, histórias e orações. Cada constelação guardava uma memória coletiva, uma lição deixada pelas estrelas que explodiram para dar vida ao sistema. Quando os humanos chegaram, suas sondas e colheitadeiras começaram a raspar o solo sagrado, sugando não apenas minerais, mas também os fragmentos que sustentavam as antigas constelações. O céu começou a se apagar lentamente. Estrelas vivas se desfazendo em poeira sem significado. Para Orion, era como se estivessem arrancando páginas inteiras da história cósmica, deixando apenas buracos no silêncio do espaço. Foi então que ele compreendeu o que precisava fazer. Se os humanos não viam valor na memória, ele os obrigaria a ver. Reunindo o brilho disperso dos fragmentos, Orion começou a rearranjar o céu. Sua energia pulsava em ondas cintilantes, puxando partículas luminosas para formar novas constelações, símbolos gigantescos que se estendiam por todo o firmamento do interior das naves. Os invasores observavam incrédulos. O céu, antes fragmentado, agora brilhava em padrões claros, mãos erguidas em protesto, olhos que choravam, planetas despedaçados. Cada símbolo era uma acusação silenciosa, uma lembrança transformada em ferida visível. Não havia como ignorar, menos as próprias estrelas gritavam contra eles. Mas o impacto não foi apenas visual. Os fragmentos, reorganizados por Orion, emitiam frequências psíquicas que atravessavam o metal das naves e atingiam diretamente a mente humana. Muitos soldados caíam de joelhos,
dominados por visões intensas de mundos destruídos pela exploração. Daí, outros em silêncio deixavam lágrimas correr, incapazes de suportar o peso da culpa coletiva que as constelações despertavam. Orion sabia que não poderia apagar os erros do passado, mas podia plantar a semente da dúvida. Se ao menos um humano questionasse a legitimidade de sua própria presença em Araus, a resistência teria sentido. Naquela noite, o céu deixou de ser apenas um firmamento. Tornou-se um manifesto, uma revolta cósmica gravada em luz, e assim, pela primeira vez, a frota humana vacilou diante do peso das estrelas. As constelações de resistência não foram apenas vistas, foram sentidas. As ondas de memória que Orion havia moldado continuavam vibrando pelo espaço, atravessando cabines, equipamentos e mentes. Não eram apenas imagens de protesto, mas testemunhos vivos de civilizações que haviam desaparecido sob o peso da ambição humana. Cada fragmento estelar carregava a dor de um planeta perdido, e agora essa dor ecoava em todos os invasores. Dentro das naves, a ordem militar começou. Oficiais gritavam, tentando manter a disciplina, mas seus soldados estavam paralisados. Alguns viam visões de seus próprios lares despedaçados. Outros sentiam como se o ar, ao redor, tivesse se tornado pesado, impossível de respirar. Para muitos, era como ser julgado por algo maior do que tribunais humanos poderiam compreender, e de fato, era um julgamento. Orion, em silêncio, havia transformado o céu de Araus em um tribunal cósmico. Cada estrela reorganizada brilhava como se fosse um olhar vigilante, um juiz etéreo, observando a humanidade em sua invasão. Não havia jurados, não havia advogados. Apenas um veredito se desenhava lentamente no firmamento. Culpados. As mensagens psíquicas intensificaram-se, e os humanos começaram a se perguntar em voz alta o que estavam fazendo ali. A arrogância que os havia guiado até aquele sistema se desfazia diante do peso da verdade cósmica. Comandante, antes implacável, deixou escapar um murmúrio que atravessou o silêncio da ponte de comando. E se não tivermos o direito de estar aqui? A dúvida espalhou-se como fogo. Vendo isso, intensificou o julgamento. As constelações começaram a se mover lentamente, formando não apenas símbolos de protesto, mas também cenas inteiras. Planetas destruídos, mares secos, florestas queimadas. Cada lembrança era gravada em luz, projetada em escala cósmica. Frota inteira assistia ao espetáculo como réus impotentes. Ninguém podia desligar aquelas imagens. Ninguém podia escapar da sensação de que o universo, por meio das próprias estrelas, os havia convocado para responder por seus crimes. Era o Tribunal das Estrelas, e a sentença, embora não falada, era clara. A humanidade havia cruzado um limite, do qual talvez não pudesse mais retornar. O Tribunal Estelar havia cumprido sua função. As imagens de devastação ainda pairavam sobre o deserto de Araus, gravadas em constelações vivas que queimavam na mente de cada humano. Mas de repente, o som cessou. O julgamento terminou não com gritos, não com protestos, mas com um silêncio absoluto. Dentro das cabines da frota, os alarmes pararam. Os motores, que rugiam incansavelmente, ficaram mudos. As ondas de comunicação desapareceram. Tudo o que restava era o peso sufocante do silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia comprimir o ar dentro dos pulmões. Orion havia retirado sua presença das estrelas. O guardião não precisava mais falar, porque o silêncio em si era a sentença final. Sem a proteção das ondas harmônicas do Nexo Celeste, os sistemas das naves humanas começaram a falhar. Telas piscavam, comandos não respondiam, e muitos perceberam que não era apenas tecnologia falhando. Era como se o próprio universo tivesse decidido expulsá-los. E então veio o último golpe. O deserto de Araus, que até então parecia inerte, começou a se mover. As dunas, impregnadas de fragmentos estelares, ergoram-se como ondas de Ariabiba. Cada grão cintilava com memórias de mundos destruídos, e a tempestade avançava contra a frota como um oceano cósmico de lembranças. Humanos tentaram resistir. Alguns dispararam contra a tempestade, outros acionaram escudos, mas nenhum disparo atingiu o alvo. Nenhum escudo suportou. A areia atravessava o metal como se fosse fumaça, invadindo cabines e mergulhando os tripulantes em um transe profundo. Muitos caíram de joelhos, chorando diante daquilo que não conseguiam compreender. E quando tudo parecia perdido, as constelações de Orion se reorganizaram uma última vez. Formaram uma única imagem, simples e clara. Um círculo de estrelas se fechando. Era o símbolo do fim, do ciclo que não permitiria que a destruição humana prosseguisse. A frota recuou, não por ordens, não por estratégia, mas porque compreendeu que continuar seria impossível. O silêncio os havia vencido. E assim, o universo respondeu à arrogância humana da maneira mais cruel e mais justa possível. Não com guerra, mas com silêncio. Um silêncio que ecoaria em suas mentes, para sempre.